Mateus capítulo 7, versículo 7. 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Amém, amados? Pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Os irmãos podem momentaneamente se assentar? Há algum tempo, Deus tem me incomodado para um tema que talvez eu não estivesse dando tanta atenção, e que Ele me perdoe por isso. O tema em que os discípulos de Jesus abordaram a Jesus pedindo que Jesus os ensinasse a orar, pois João tinha feito isso com seus discípulos. E eu demorei a aplicar esse texto na minha vida. E pude entender que Deus estava me falando que você, como pastor de uma igreja neste tempo, você precisa abordar esse tempo, ou seja, esse tema. O tema de orarmos como convém. E nas nossas férias nós tivemos meditando, estudando, pensando e confirmamos. Nós vamos, ao longo do mês de fevereiro, se Deus nos permitir, falar sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre, ou seja, iniciar, como não poderia deixar de ser, falando sobre a oração diária. A oração impreterivelmente diária. E eu quero que os irmãos então abram suas Bíblias em Salmos 51. Nesse texto nós vamos meditar. Salmos 51. Como sempre, pedimos às pessoas lá nas suas casas que tomem as suas Bíblias. Durante o mês de janeiro, eu e Nilda, às vezes assentados já ligado no Facebook da igreja, lembrávamos, olha, a Bíblia não está conosco, vamos buscá-la. E assim o fizemos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Carecemos do entendimento espiritual, que só obteremos através do Seu Espírito Santo. Eu te peço que assim o sejas para mim e para a Tua igreja, e que tenhamos um coração inteiramente favorável a receber, com entendimento e humildade, para aplicar esta maravilhosa lição à nossa vida. Que o Senhor me abençoe, para ser um instrumento Teu para isto, eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 1, os irmãos acompanhem lá nos seus corações e na sua versão. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Juntos o 10, meus irmãos. Vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Por favor, assentem-se. Eu creio que os irmãos já notaram que o Salmo 51 é uma oração. E é uma oração que fala de coisas, essencialmente de uma coisa específica para todos nós: o pecado. Então, por essa razão, Deus me levou a esse texto entendendo que ele é uma oração diária. Era uma oração em que nenhum cristão pode deixar de fazê-la diariamente e quem sabe mais de uma vez durante o dia. Todos nós sabemos que é inevitável nós deixarmos de cumprir qualquer necessidade de ordem física diariamente. Nós não podemos deixar de almoçar, de jantar, sob pena de entrarmos numa desnutrição. Nós não podemos deixar de exercitar nossas necessidades fisiológicas sob pena de adoecermos. Então, as necessidades diárias precisam ser atendidas. E eu quero, irmãos, falar da oração como uma necessidade de ordem espiritual diária para todo cristão. Porque a oração precisa ser uma obrigação prazerosa, não uma obrigação pesada, não uma obrigação obrigada, mas que seja algo prazeroso. Por isso eu coloquei como objetivo dessa mensagem, eu vou ler vagarosamente para os irmãos, o que é que Deus me leva a almejar no coração de cada um de vocês e no meu coração. Nosso objetivo será levar a igreja ao prazer da oração diária, por saber ser isto uma necessidade nossa e um canal aberto por Deus para nos ouvir diariamente. Por isso Jesus, naquela instrução aos discípulos que lhe pediram para ensinar a oração, disse: pede e dar-se-vos-á. Nós nunca obteremos, irmãos, se não pedimos. Aliás, Jesus disse, a palavra de Deus diz: vocês não obtêm porque não pedes. E a palavra de Deus diz que muitas vezes, em maioria talvez, pedimos de forma errada. Por isso não alcançamos. Porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos em prioridade e que vai ser bom para nós. Mas Ele determinou que Ele precisa ouvir isso dos nossos lábios. Portanto, diante dessa palavra inicial, eu quero que os irmãos entendam qual será o objetivo deste mês. Levar a todos nós a ter a oração como uma necessidade prazerosa, ou prazerosa, não tem i aí, para todos nós. E a primeira coisa, a razão pela qual a oração deve ser um prazer para nós,
eu coloquei a ideia número 1 dessa palavra aos irmãos. Porque por ela é restabelecida a nossa comunhão com Deus. Restabelecer a nossa comunhão com Deus. O que é que quebra a comunhão do filho com o pai? É a desobediência do filho. São as transgressões do filho com referência aos bons conselhos e certos do pai. Faz com que essa união seja abalada, seja desestabelecida. E a oração nos devolve isto. E para que a gente entenda melhor, meus irmãos, nós devemos aqui juntos em comunhão saber, termos consciência e admitirmos que em inúmeros momentos do dia nós perdemos a nossa comunhão com Deus, porque inevitavelmente cometemos pecado. Os irmãos concordam com isso, não? Pois é. Eu até usei aqui em números, porque o pecado é tão sutil. O pecado é tão enganoso, que nós acabamos cometendo ele de forma muito contínua. Seja no pensamento, seja no sentimento e finalmente na atitude. Então ele acontece certamente em inúmeras vezes durante o dia nas nossas vidas. Isso precisa ser restabelecido. Nós não podemos deixar para amanhã, meus irmãos, o nosso restabelecimento da nossa comunhão com Deus. Nós não podemos passar uma noite sem estar em comunhão com Deus. Então, antes de fechar nossos olhos para o descanso, para dormir, essa comunhão precisa ser restabelecida. E só o será através do nosso diálogo com Deus, com referência aos pecados que cometemos diariamente. Isso foi o que fez, foi o que entendeu Davi nesse salmo que nós acabamos de ler. Davi teve clara noção disso. E eu separei aqui algumas lições que Davi nos dá de como restabelecer essa comunhão com Deus através das orações, da nossa oração pessoal. Voltando ao Salmo 51, observe que no versículo 1 está a primeira lição desse restabelecimento. A súplica, o pedido que nós devemos fazer a Deus com referência aos nossos pecados. Veja se não é isso que Davi fez. Davi, creio que em estado de prostração diante do Todo-Poderoso, pediu: compadece-te de mim. Ou seja, tenha, Senhor, compaixão de mim. Só se pede compaixão quem se conceitua, quem tem certeza de ter sido não digno diante de Deus, de ter sido indigno diante de Deus. Então a oração inicia por esse pedido de compadecimento. Ou seja, eu, como cristão, como pessoa tão assistida por ti, não mereço, mas tu tenhas compaixão de mim. E ele continua, e essa compaixão só pode ser segundo a tua benignidade. Isso é importante demais para nós.
Nós vivemos sob o cajado de um Deus totalmente benigno. Nós não temos que nos acanhar, que recolher o nosso dever de pedir a Ele que se compadeça de nós. Nos momentos que nós concluímos que pecamos contra Ele, Ele é benigno. E acrescenta Davi com um acréscimo, uma conjunção aditiva. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Quando nós olhamos para a palavra de multidão, aqui com referência a Deus, não é milhares de milhares, é infinito. Tudo de Deus é infinito, é imensurável. Então, por isso, Davi fez esse pedido com tanta segurança. Sabia que ele estava diante de um Deus benigno, a nível de infinitude, e segundo a multidão, a infinitude das tuas misericórdias. Creiamos nisso, meus irmãos. Seja qual for o momento que você passar, que tenha contrariado com o coração de Deus, saiba que você está diante de um Deus benigno, de um Deus misericordioso, que vai certamente te ouvir, como ouviu aquele assassino da cruz ao seu lado, numa mera e rápida confissão, mas sincera. Davi ainda nos ensina, a partir do verso 2, vamos ver o que ele pede. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Segundo pedido de Davi. Primeiro, ele enaltece, ele reconhece a infinitude da benignidade e misericórdia. E ele declara então o que é que ele precisa exatamente naquele momento. Uma oração específica. Aliás, irmãos, eu já digo para você, oração precisa ser algo específico. Nós vamos falar no decorrer do mês sobre como orar devidamente, coletivamente, e coincidentemente hoje pela manhã, como sempre faço, bem cedinho após as minhas orações, eu vou ouvir a palavra de Deus. E alguém falava sobre oração. Muito boa a palavra. Então, ele pede aqui, lava-me completamente da minha iniquidade, ou seja, tudo aquilo que eu fiz que foi iníquo, que foi impuro diante dos teus olhos, e purifica-me, porque aquilo foi pecado. Então esse é o segundo, é o pedido que Deus faz, ou seja, que Davi faz a Deus. Lava-me de que forma? Parcialmente? Não, completamente. Irmãos, pecados não podem ficar com manchas em nós. O nosso ser não pode ficar com mancha. Os irmãos já viram que tem alguma substância que vai na roupa e que você lava, mas fica uma mancha? Isso aqui tem um sentido exatamente desse. O nosso Deus, Ele pode lavar completamente a nossa iniquidade e os nossos pecados. Cito novamente aquele assassino crucificado ao lado de Jesus. Quantos pecados pesados cometeu aquele homem? E ele foi inteiramente purificado, porque Jesus declarou a ele que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Como é que aquele homem obteve isso, meus irmãos? Através de uma simples oração objetiva: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que mais ensina para nós Davi? A partir do versículo 3.
Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Primeira coisa que o crente precisa saber não, é expressar que ele conhece os seus pecados e as suas transgressões. Por que é que eu e você conhecemos isso, meus irmãos? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E o Espírito de Deus tem repugnância pelos nossos pecados. Me permita que uma palavra mais forte, só para ilustrar. Quando eu peco, eu provoco vômito no Espírito Santo de Deus. Nós entendemos isso, meus irmãos? Então nós sabemos, porque o Espírito de Deus se incomoda dentro de nós quando nós pecamos. Por isso Davi não tinha ilusão. Ele declarou: eu conheço as minhas transgressões, ou seja, elas me são reveladas pelo Senhor, que é o meu Deus, que cuida de mim, que me direciona, que eu creio. E diz assim, o meu pecado, ele diz aqui, ele está sempre diante de mim. Então, meus irmãos, tudo bem, irmã Rosa? A senhora quer que vá alguém com a senhora para ajudar? Dá para ir sozinho? Então tá bom, vai com Deus, tá? Se quiser, o irmão José vai com a senhora lá, tá? Ok. Deixa eu voltar aqui, irmãos. O meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, não nos iludamos. O pecado vai estar sempre à frente de todos os crentes, principalmente do líder dos crentes, o pastor. Por que é que nós pegamos as coisas com facilidades? Porque elas se oferecem com facilidade para nós. As coisas que são mais difíceis de ser pegadas, muitas vezes nós evitamos. Mas aquilo que está sempre diante de mim, nós pegamos com mais facilidade. Foi isso que Davi entendeu e é isso que ele está declarando. E eu quero dizer para mim e para vocês, o pecado estará sempre diante de nós. Nós temos que ter consciência disso. E ele ensina ainda mais. Eu parei no versículo 3, me parece, né? 4. Aí vem a confissão, exatamente, de Davi aqui, declarando o seu reconhecimento pessoal de seus pecados. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Coisas importantes aqui nesse texto, irmãos. Primeiro, o pecado é contra Deus. Quando eu ofender um dos irmãos, eu vou machucá-los moralmente, talvez espiritualmente, mas o pecado atinge o coração de Deus, que me diz que eu devo amá-los. Então é isso que Davi está dizendo. E ele continua dizendo, fiz o que é mal perante os teus olhos, e de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. O que Davi está falando aqui, irmãos? Que por causa do pecado que eu cometi contra o Senhor Deus será justo no que falar. Será que o irmão Ares podia fechar essa janela aqui para mim, irmão Ares? A senhora não me deixa com a Bíblia aberta aqui, por favor. Isso. Obrigado, meu irmão. Eu não tenho, meus irmãos, o verso 4 nos ensina aqui, que achar que Deus foi muito pesado. Eu abri a palavra e ela me falou de uma forma forte, com referência àquilo que eu pequei contra Deus. Davi está declarando que, pelo que eu fiz, o Senhor é justo no teu falar, e
impuro no teu julgar. Se tu me julgares para que eu possa passar por uma provação pesada, com certeza tu serás justo, porque eu mereço. Assim que os irmãos entendem, irmãos? Pois é exatamente isso. E finalmente, irmãos, nós precisamos ter a oração como algo prazeroso, diário, no restabelecimento da nossa comunhão com Deus. Porque quando nós vemos a nossa comunhão com Deus restabelecida, nós sentimos uma alegria indizível. Nós não conseguimos definir com palavras a alegria que nós temos quando a nossa comunhão com Deus é restabelecida. Será que dá para projetar o texto de Salmo 32, irmão Luiz? Lá na sua casa, abra sua Bíblia em Salmos 32. E se nós aqui em casa quiser abrir também, Salmo 32. A partir do versículo número 1. Ele fala sobre o restabelecimento da nossa comunhão com Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o que, meus irmãos? Perdoada, cujo pecado é coberto. Esse homem, esse crente é um bem-aventurado, um mais que feliz, é um regozijo indescritível quando nós restabelecemos nossa comunhão com Deus. Verso 2, mais uma vez: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o que, meus irmãos? Iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Quando é que Deus não atribui a iniquidade ao crente, o pecado? Quando é que Deus faz com que o nosso coração não seja um coração doloso? Quando nós confessamos nosso pecado na oração diária e quando sentimos o seu perdão, quando sentimos restabelecimento da nossa comunhão com Ele. E o verso 3, Davi escreve: enquanto, ou seja, durante todo o tempo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Quantos dias? Todo dia. Lembra que Davi falou? Tu serás justos no julgar. Então, meus irmãos, sim, nós não podemos generalizar isso, mas os sofrimentos que eu e os irmãos, porventura, estejamos passando diariamente, podem sim ter origem de um pecado não tratado com Deus, não confessado com Deus. Nós precisamos estar atentos a estas coisas, porque senão nós vamos ficar batendo cabeças, procurando médicos, nos enchendo de remédios e nada se resolve, porque a resolução não está lá, está no céu, está na nossa comunhão com Deus. E parei no qual, irmãos? 3, agora o 4. Por quê? Ele explica aqui, por que os ossos dele envelheceram e por que ele tinha constantes gemidos todo dia. Os irmãos já notaram uma coisa? Tem gente que acostuma tanto com gemido que vira um cacoete. Eu, às vezes, observo pessoas que estão perto assim, de repente ele está gemendo. Você não sabe por quê. Porque virou cacoete. Tá? 4, isso porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Me permita, os irmãos, uma palavra sobre vigor seco, vigor espiritual morto, vigor espiritual que precisa ser podado para brotar. É quando nós perdemos a comunhão com Deus, quando nós deixamos de ser igreja, de vivermos juntos em comunhão uns com os outros, de compartilhar o pão, de compartilhar a palavra,
de compartilhar com Deus um hino coletivo, de orar coletivamente. É quando eu fico na minha casa e deixo de estar na minha igreja por questões não justificáveis diante de Deus, não diante de pastor. Então é você e eu, como crente, que sabemos a razão pela qual hoje está se tornando costume, se eu vou ao culto de manhã, não vou à noite, ou vice-versa. A igreja precisa estar com todos os seus membros em todos os cultos que ela se propõe a fazer. Então isso se torna em sequidão de estio. Sequidão de estio, irmãos, quer dizer é vida sem produtividade espiritual. Vida vegetativa espiritualmente dizendo: não faço nada para Deus, não ouve as minhas orações, está me acontecendo isso, aquilo. Verifiquemos isso, amados. Porque isso é sequidão de estio. Oriunda de quê? De falta de comunhão com Deus. A mão de Deus pesava sobre Davi em pecado, lá com Batseba, enquanto ele calou os seus pecados, dia e noite. Aí vem, irmãos, a bem-aventurança maior, eu concluo aqui no texto. A alegria da confissão com Deus. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que aconteceu? Lê comigo aí, irmãos, o final do versículo 5. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tudo origem do pecado. Então, por isso, queridos, a oração é a única forma que nós temos para restabelecer a nossa comunhão com Deus. E ela é quebrada diariamente pelos pecados que estão diante de você e de mim. E que inevitavelmente em algum momento nós vamos morder a isca. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que eu quero falar para os irmãos sobre a oração diária. Versículo número 6 do capítulo 51. Número 6 do capítulo 51. Davi se dirigindo a Deus aqui. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. O que Davi está dizendo? O que Deus tem prazer e alegria? Ele tem prazer e alegria porque pela oração nós abrimos a verdade do nosso íntimo a Deus. Aquilo que está bem guardado lá no fundo do nosso coração, que ninguém sabe, a não ser você e a vítima. Esse é o momento de nós abrirmos isso para Deus. Então o texto do verso 6 diz: eis que te comprazes, você tem prazer quando eu abro a verdade do meu íntimo para o Senhor, né? Na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. O nosso ser interior, meus amados, é corrompível e nos leva a pecados diários. Isso é inevitável. Deus se compraz quando nós abrimos isso a Ele em verdade. Outra coisa louca nossa, que pode ser louco da nossa parte, é nós queremos omitir ou confessar pecados a nosso jeito para Deus. Ele diz que tem prazer na verdade. Então, se você roubou, se você mentiu, se você adulterou, fala isso para Deus. Não faça como Adão e Eva, arrumando desculpa que fez por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu fiz porque pequei contra o Senhor.
Eu sabia que era pecado, o meu pecado está sempre diante de mim. Então, meus amados, não tenhamos a loucura de querer confessar pelas metades os nossos pecados a Deus. Ele vai ter prazer na verdade do seu íntimo, lá do fundo do seu coração. O que você está pensando, o que eu estou pensando, isso precisa ser dito a Deus da forma que aconteceu. Ele é onisciente e nós sabemos disso. E o texto ainda nos fala que Deus se compraz quando abrimos isso a Ele em verdade. Assim nos faz conhecedores da sabedoria. A sabedoria é fundamental na vida cristã. Porque sem sabedoria, nós não temos comunhão com Deus. Porque Ele é a sabedoria. Somos sábios quando conhecemos mais de Deus. A proporção que nós conhecemos mais de Deus, nós podemos dizer que somos sábios, que é a sabedoria. E o texto diz exatamente isso. No recôndito, no interior do meu ser, a partir do momento que você abre o seu coração em verdade para mim, eu vou te fazer conhecer a sabedoria. Eu queria que nós lêssemos, lá na sua casa, abra em Jó. Jó é o livro anterior a Salmos. No capítulo número 28, se o irmão Luiz puder projetar, e nós vamos ler os versículos 20 até 28. Irmãos, é um estudo da palavra, e nós não podemos fazer estudo de uma forma atabalhoada, rápida, resumida. Precisa de fundamentação bíblica, para que você e eu saibamos que estamos ouvindo Deus, e não um mero pregador. Jó, capítulo 28, versículo 20. Agora sim. Esses são aqueles diálogos de Jó, que se considerava um homem sábio, um homem justo, a seu jeito, né? E um homem temente a Deus, sim. Então diz Jó, a partir do verso 20, é o momento em que Deus falava a Jó. Isso aqui é uma palavra de Deus, uma resposta de Deus para Jó. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do teu entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente. Então não há vivente, não há ser humano que vê a sabedoria, tá, irmãos? Aqui está escrito na palavra. Ela está encoberta aos olhos de todo o vivente. Verso 21. E oculta até as aves dos céus. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Que lugar? O lugar da sabedoria. Continua o texto. 24. Porque ele perscruta até as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando, referindo-se a Deus, ele regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, ou seja, explicou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, aparta-se do mal, ou seja, e o apartar-se do mal é o que, meus irmãos? O entendimento. Então esse Deus que dosa o vento que passa sobre todo o universo,
que não faz com que o vento passe de 100, de 70, de 80 quilômetros, para não causar as catástrofes. De vez em quando ele permite para que os homens saibam que ele é que controla os ventos. Esse Deus que limita a extremidade do mar, o mar não pode avançar além daquilo, é o Deus que esquadrinha todo o universo. O Deus que traça aonde vai passar o relâmpago e o trovão, é o Deus que conhece, que é a sabedoria. E o texto 28 que nós lemos, Deus, depois de esquadrinhar a sabedoria, ele a revelou ao homem, disse ao homem: olha, homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, se você, irmão querido, e eu, queremos ter a sabedoria que Deus tem para nós, nós precisamos ser pessoas tementes a Deus. Nós precisamos ser pessoas que saibamos com o Deus que nós lidamos, que Ele é santo, puro, verdade absoluta e que não jamais vai ser enganado por nós. Então esse é o ensino do versículo número 6. E eu concluo, irmãos, aqui com a terceira parte desse estudo. Por que é que nossa oração deve ser diária? Porque por ela declaramos nossa fé no poder de Deus. Não há outra ferramenta que nós possamos declarar a nossa fé no poder de Deus. Por quê? Porque quando eu estou diante dos meus limites e me curvo diante de Deus, Ele vai ler que eu tenho fé nele. Quando eu estou diante de algo que é absolutamente para nós impossível, mas eu não desisto e eu me curvo diante de Deus, eu estou provando a Ele que eu acredito no seu poder, que eu creio no seu poder. Isso é através da oração diária. Então, nesse texto, para nos purificar inteiramente, diz o versículo número 7 do capítulo 51, vamos voltar lá, irmãos, estamos concluindo. Davi, depois de chegar a essa conclusão, ele faz a sua petição: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Hisopo, irmãos, era um instrumento, é tipo uma esponja ou uma como é que chama esse negócio de pintar a parede? Lá na minha terra fala brocha, né? Que passa, né? Molhava aquilo e jogava sobre as pessoas, né? Feita de uma vegetação. Então ele disse: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quando é que Deus faz isso em nós? Quando nós confessamos nosso pecado a Deus, sabendo que Ele é poderoso, bondoso, benigno para nos perdoar. E o verso 8 diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Aqui está a conexão entre os Salmos 51 e 32, irmãos. E o verso 9: esconde, Senhor, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então é aquela oração, irmãos, corajosa, ousada, quando você confessa: Deus, eu fiz uma coisa horrenda aos teus olhos. Eu te peço neste momento que volta aos teus olhos de mim, que não olhes para mim nesse estado, mas que me conceda o teu perdão. Então é isso exatamente quando nós nos envergonhamos diante de Deus, que deveria ter feito Adão e Eva e não fizeram. E aí vem a oração, a súplica final de um homem, de um crente, de um filho, de uma filha de Deus, quando ele precisa pedir exatamente isso que é pedido no versículo número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Coração reto é o que nós precisamos para ter comunhão com Deus. Quantas vezes o meu coração e o teu coração
não é um coração reto diante de Deus durante as 24 horas do dia. Quantas vezes nós temos um espírito abalável, um espírito que me leva a ser um espírito de porco, a ser um malfeitor, a deixar de fazer o bem para o meu semelhante, a deixar de amar, a deixar de proferir uma palavra que edifica, e profiro uma palavra que agride, que denigre as pessoas. Então, é uma oração diária que nós precisamos fazer, igreja querida. Criar em mim um coração puro. A Bíblia afirma que o nosso coração é um coração enganoso, terrivelmente o quê? Corrupto. E só Deus pode nos dar aquele coração que Ele promete, mesmo nos profetas. Eis que eu tirarei de vós esse coração de pedra, e vos darei um coração o quê? Maleável, macio, acessível, que permite as correções de Deus, e um espírito inabalável. Todas as vezes que o meu espírito, contaminado pelo pecado, impede o agir do espírito inabalável de Deus em mim, eu estou sendo ali um tropeço para o agir do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos extinguir o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, anular. Ele quer fazer o bem e eu estou resistente a ele. E eu queria, o versículo número 10, fazer, irmãos, aqui uma coligação com Efésios capítulo 2, versículo 10. Você lá na sua casa pode abrir Efésios capítulo 2, versículo número 10. Eu falei capítulo 2, está certo. Que nos diz assim: pois somos feituras dele, o homem que morreu em Cristo, e em Cristo renasceu, é uma feitura em Cristo. Somos feitura dele. Por isso o texto continua: criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós temos 3 palavras conclusivas e rapidamente eu passo aos irmãos. Primeira coisa, quando fazemos de nossas necessidades diárias algo prazeroso, elas se tornam mais fáceis de serem cumpridas. Quando eu me sinto estressado por um trabalho, por exemplo, trabalho profissional, você trabalha todos os dias no meu caso, trabalhei 30 anos da minha vida numa atividade tal. Isso produz o que nós chamamos estresse. Mas se nós conseguirmos fazer com que aquela atividade diária seja um prazer para nós, nós vamos eliminar o estresse. Tenho certeza disso. E nós vivemos isso dia a dia. Então, quando nós fazemos isso, nós chegamos a esse resultado. A oração é uma necessidade diária, tanto para nós, ou seja, orar por nós mesmos, como a oração pelos outros. Nós temos a missão de intercessores, irmão. Milhares e milhares de pessoas no mundo não oram, mas nós temos a missão de interceder por elas, diariamente. Quando nós fazemos disso um prazer, com certeza nós não vamos orar de forma negligente, de forma beija-flor. A oração beija-flor, já falei para vocês, né, meus irmãos? Aquela oração onde Deus, obrigado pelos dias, perdoa a multidão dos meus pecados e me deu a noite de paz. Amém.
É como se fosse o beija-flor tirando o néctar lá. Rapidinho ele tira, né? Já passa para outra. A sua oração pessoal, ela precisa ser uma oração que, enquanto você não sentir que falou tudo o que você precisava com Deus, não deve ser interrompida. É a sua oração pessoal, não é a oração coletiva. A oração coletiva deve ser específica. Você vai ser convocado para orar por razão tal. Ore por aquilo. Mas lá no seu quarto, no recôndito da sua, digamos, ali, solidão com Deus. Não é solidão a palavra, né? Na sua momento de estar só com Deus. Abra o coração para Deus, o tempo que for necessário. Faça disso um prazer. E com certeza isso não será jamais um peso. O poder de Deus se manifesta sobre a igreja através das orações. Vou repetir, irmãos, para ficar bem, isso está lá escrito lá. O poder de Deus se manifesta sobre a igreja pelas orações. Uma igreja que não ora, o poder de Deus não vai se manifestar sobre ela. Nós aprendemos isso desde o surgimento da igreja primitiva. Quando naqueles momentos de aflições profundas, aquele povo finalmente descobriu que eles tinham um poder grandioso, maior do que os seus perseguidores, que se chamava oração. Quando a igreja primitiva foi perseguida em Jerusalém, e a maior parte dos convertidos foram para Antioquia, que já é na Síria, ficaram em Jerusalém os apóstolos. E os romanos, para agradar os judeus, começaram a perseguir os apóstolos. E o primeiro foi Tiago, que foi degolado pelos romanos. Capítulo 12 de Atos. E no mesmo dia prenderam Pedro, para que no dia seguinte da Páscoa fosse também Pedro executado. E aquela igreja então observou que pelas mãos deles, eles não podiam fazer nada contra o poderio militar dos romanos. Mas Deus tudo podia. E enquanto Pedro estava preso, para ser no outro dia também degolado, aquela igreja então se curvou em oração. E aconteceu o grande milagre de Pedro ser libertado de uma prisão de segurança máxima, aonde ele estava algemado sobre 2 soldados, com uma guarda de 4 para olhar ele. Nós estamos estudando isso aí, inclusive na quarta-feira. E aquele povo então descobriu que havia de orar. E eu leio para os irmãos, capítulo 12 de Atos, versículo 5. Isso mesmo. O irmão Luiz até já projetou. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, o que, meus irmãos? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o versículo 12, o que aconteceu? Eu não vou aqui entrar em detalhes, os irmãos leem depois o texto em casa. Considerando ele a sua situação, ou seja, Pedro já estava na rua, livre, ali, aquelas correntes foram soltas, aqueles guardas não viram Pedro sair, houve como que se um controle remoto que abriu os portões daquela prisão e Pedro saiu. E aí Pedro, no versículo 12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, amados, se você quer ver essa igreja cheia de pessoas salvas por Cristo Jesus, nós não temos que almejar a igreja cheia de pessoas. Nós temos que ver
almejar igrejas cheias de pessoas convertidas e salvas por Cristo Jesus, libertadas da escravidão do pecado. Orem, que isso vai ocorrer, com certeza absoluta. Que Deus nos abençoe, para que nós tenhamos prazer na oração diária. Fez sentido para os irmãos aí o estudo, irmãos?